saúdo todos os adolescentes com a paz do Senhor. Vamos dar início a mais uma aula, da nossa escola dominical. Hoje é a lição 5. Antes disso, vamos orar. Você que está aí na sua casa nos acompanhando, pegue sua Bíblia, pegue sua revista e vamos orar, tá certo? Para iniciar a nossa aula. Ore comigo. Jesus amado, maravilhoso e eterno Deus, Senhor, damos-te graça por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, para aprender do Senhor. Espírito Santo de Deus, venha nos instruir, aplicar a Tua palavra, Senhor, no nosso coração. Que tudo seja para a honra e para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Então, como eu disse, nossa lição de hoje é a lição número 5, não é? Que tem como tema, como conviver com o diferente. Essa lição era da semana passada, mas por motivos maiores, nós não tivemos como aplicá-la. Então, ela vai ser aplicada hoje, tá certo? Eu vou dar a lição 5 e a irmã Mel José vai dar continuação na lição 6. O nosso destaque, ele diz assim, acompanhe comigo. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Nosso destaque se encontra lá em Romanos, capítulo 12, versículo 18. Essa lição, o resumo todo dela está aqui no nosso destaque, que é que o que o apóstolo diz aqui é assim, no que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz. Nós vamos ver nessa lição como conviver com as diferenças, ou com o diferente, não é? Que acontece muito hoje na nossa vida, no nosso cotidiano. Para dar introdução, vamos ler aqui, nos acompanhe, tá certo? Nós estudaremos a história de José e seus irmãos, que é um contexto de conflito e pensamentos, de gerações e de sonhos a serem realizados. No contexto, na história de José, nós vamos ver quando uma família pode chegar a conflitos intermináveis. Então, vamos começar aqui do tópico, sou diferente. E daí? A lição diz assim, já percebeu como é difícil conviver com outras pessoas? É muito difícil, né, adolescente? Nós convivermos com as outras pessoas, principalmente para nós que somos adolescentes, às vezes na escola, existe aquele coleguinha que nós não concordamos com algumas das ideias, que nós não concordamos com alguma fala daquele colega, mas nós temos que aprender a conviver com isso em paz, não é? Com a sabedoria que vem do Espírito Santo de Deus. Então, a nossa lição diz assim, cada uma pessoa tem uma personalidade, uma maneira de pensar e um gosto diferente. A diversidade de cada ser humano é um presente de Deus para a humanidade. Ele nos dá a liberdade de escolher o que desejamos ser na vida. Em Jesus fomos chamados para ter uma vida em abundância, vivendo em liberdade nele e com ele. Não há problemas de sermos diferentes, né? Na verdade, o que precisamos aprender é a viver na liberdade que Jesus nos deu e conforme ela deseja que vivamos. Ou seja, essa liberdade, Deus exige o que de nós? Obediência. Nós temos liberdade de viver na dependência do Senhor, em obediência. Cada pessoa tem um jeito, uma forma de ser e de viver. E dessa maneira diversa é que a nossa vida passa a ser um sinalizador da vontade de Deus, tanto dentro da nossa família quanto fora dela. Uma valiosa lição que você deve aprender para o resto da vida é a de se relacionar com todos os tipos de pessoa, sem deixar se influenciar por aquilo que não é bom. A Bíblia, o apóstolo Paulo, ele vai dizer, examinai tudo e retende o bem. Muitas vezes nós temos, como eu falei aqui no início, aquele coleguinha que nós não concordamos, que existe aquela, é de outra religião, ou então ele tem algum comportamento que você sabe que você não deve concordar com aquilo, mas você deve respeitá-lo e amá-lo da mesma maneira, né? Isso sim é conviver com a diferença.
Viver em amor e compreensão, em paz, no centro da vontade de Deus. Assim aprenderemos e assimilaremos somente o que é bom para nós. Né? Examinai tudo e retende só o que é bom. O segundo tópico diz assim: a diferença como presente. A palavra de Deus nos mostra o aspecto diverso de o Altíssimo criar o mundo. Em sua natureza criada ao que vegetações, animais e tudo quanto é vida orgânica para mostrar a beleza plural que enfeita o mundo em que vivemos, né? Como a lição retrata, quando Deus criou tudo, né? Como nós vemos desde a primeira lição, pensando no homem. Quando Deus foi criar o mundo, os animais, Deus já havia ali um projeto para o homem. Da mesma maneira que Deus criou o animal que é manso, Deus também criou o animal que é feroz. Existe uma diversidade linda nisso, né? Quando olhamos para o ser humano e constatamos o grau de múltiplas formas de pensamentos, diversos aspectos na sua personalidade e tantas outras subjetividades, nós só podemos considerar esse ser humano como um ser diverso e múltiplo, criado para a glória de Deus. Lá em Gênesis capítulo 1, do 1 até o versículo 27, Deus vai tratar disso, né? Deus vai dizer, vai nos ensinar ali que criou o homem, criou os animais, criou tudo para ser governado pelo homem. Essa diversidade todinha, Deus entregou na mão do homem, para o homem organizar e cuidar. Não é? No nosso tópico agora, todos são diferentes. E agora? Nós vamos ver aqui, a nossa lição retrata a história de José. Né? José ele foi um jovem, adolescente ainda, né? Que Deus tinha um plano diferente na vida de José dos seus irmãos. José foi vendido por seus próprios irmãos para uma terra estranha, para uma terra que ele não conhecia, para um povo que não servia a Deus. No entanto, José lhe colocou no coração dele de não se contaminar, de não se deixar ser influenciado pelas coisas do Egito. Não é? Mesmo estando distante do seu Deus, da sua terra, da sua crença, dos seus irmãos, mas José não se contaminou, José permaneceu fiel. E ele era um jovem, né? Ele foi tentado pela mulher de Potifar a pecar, ele foi tentado, mas o que foi que ele fez? Ele fugiu daquela tentação, ele fugiu daquele pecado e foi caluniado por conta daquilo. Né? Como nós vemos, a lição vai nos mostrar que José foi preso injustamente, mas ele não negou a fé, mas ele não se corrompeu. Você já imaginou você ser preso injustamente? Já imaginou você ser vendido pelos seus irmãos, pelos seus próprios irmãos? Quer dizer, isso significa o quê? Uma traição. Mas José não se contaminou, José não deixou que aquela mágoa entrasse no coração dele. E Deus honrou aquele plano que ele tinha na vida de José. E José se tornou o quê? Governador do Egito. E quando José se torna governador do Egito, acontece que todo o plano de Deus, o que é que acontece? Os irmãos de José precisam ir até o Egito. E quando chega lá, existe um reencontro. Não é? Os irmãos de José conheceram, aliás, eles nem reconheceram José, mas José reconheceu eles. E José perdoou, a Bíblia diz que José perdoou os irmãos dele. José soube conviver com aquela diferença, né? Os irmãos de José não temiam a Deus da maneira como José temia. Porque eles venderam um irmão, eles mentiram para o pai, né? Porque disseram que José estava morto. Mas tudo isso José perdoou. Então, que dessa lição, a nossa lição é muito curtinha, né? Essas lições são pequenas, mas eu acredito que vocês estão acompanhando, vocês estão lendo, estão vendo junto conosco. Muitas vezes não é da maneira como nós esperávamos, né? Porque fica uma aula diferente, que não é aquela aula
que todo mundo está presente, não tem aquele calor humano, mas eu acredito que o pouco que nós tentamos repassar aqui para vocês, vocês estão assimilando. Então, que essa lição, que esse saber de hoje, possa penetrar no coração de vocês. Durante a semana, nós vamos passar as atividades pelo WhatsApp, no grupo, tá certo? Vocês me perdoem, porque eu estou um pouquinho rouca. Talvez eu tenha falado alguma coisa até que vocês não tenham entendido. Mas qualquer dúvida é só falar conosco lá, tá certo? Vem agora a sexta lição, não saiam daí, continue com a sua Bíblia, com a sua lição. Vem aí a sexta lição que a nossa irmã Melry vai passar para vocês, tá bom? Tá certo? Fiquem com Deus. A paz do Senhor para os adolescentes, né? A professora também, Daniele, que esteve já aqui introduzindo, fazendo uma retrospectiva da lição anterior, da 5ª lição, onde eu sei, adolescentes, que vocês captaram muitas coisas boas, né? Nós estamos felizes, abençoados, apesar de tudo, mas nós estamos firme e forte na presença do Senhor. Nosso intuito não é recuar, é avançar. Glória a Deus por isso. E vocês, como passaram essa semana as atividades, estava acompanhando o WhatsApp, vi que alguém ficou assim, viu entusiasmo, né, para fazer a atividade. E nós ficamos felizes, porque nós sabemos que vocês estão atentamente ligados nestas aulas que nós estamos dando aqui, através destas lives, né? Mas bom é nós estarmos na presença do Senhor. Tudo que foi falado aqui nesta tarde, vocês sabem que é cada lição é uma continuação da lição anterior. E resumindo tudo isso, nós estamos trabalhando um trimestre, né, adolescente, um trimestre muito abençoado, que é acerca da família, como nós devemos se comportar diante de certas atitudes. Foi falado uma coisa nessa tarde muito interessante: viver o diferente. Para nós vivermos o diferente, nós temos que estarmos muito preparados na presença do Senhor, estar vigiando, porque nós sabemos que não é fácil dentro do nosso próprio lar, né, adolescente? Imagine lá fora, você, cristão, dá aquele testemunho, ter aquela postura. E como a nossa irmã Daniele falou aqui, né, que muitas vezes vem algo ao nosso encontro que não é compatível ao nosso conceito de cristão, então a gente recua. Mas nós temos que pedir a Deus sabedoria, porque de uma forma assim discreta, de uma forma que eles não percebam, que as pessoas que estão ao nosso redor não percebam, não sejam atingidas com palavras que sejam palavras torpes, né? Palavras que não edificam. Então, nós temos que ter muita sabedoria. E dando início, né, à 6ª lição do trimestre, nós vamos ver o tema aqui, que é: meus pais têm religiões diferentes. E agora? Oh, que interrogação, né, adolescente? Você pode estar na igreja e seu pai não ter confessado ao Senhor como Salvador de sua vida. Mas como é que você vai se comportar diante dessa situação? É uma pergunta. É uma reflexão. Ora, meus pais não são evangélicos, não confessaram a Cristo.
E por isso eu vou agora ser ignorante, tratá-los maus, não mostrar a conduta de um cristão? Não, de maneira alguma. Vamos pedir a Deus sabedoria, discernimento, e Ele vai dar todas as estratégias para nós lidarmos mediante essa situação. Vocês têm alguma experiência de, ou você mesmo, de você cristão e seu pai não cristão? Então, se você é cristão e seu pai não é, ou sua mãe, ou seus irmãos, né? Porque aí está tratando da família. E tem só você. Como é que você deve se comportar diante disso aí? Então, vem um esclarecimento. Aí é que eu vou mostrar a minha postura de um verdadeiro cristão. Eu tenho que tratá-los bem, porque eu tenho que fazer a diferença. A Bíblia diz que nós temos que ser, nós somos sal da terra e luz do mundo. Ah, se eu vou tratar meu pai ou alguém com brutalidade, você não aceitou Jesus, não sei o quê. Então, o que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma coisa fora dos princípios de Deus, dos princípios da palavra. Então, o destaque dessa lição, ela está dizendo o quê? Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Quem ama o seu filho ou a sua mãe, filha mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Essa referência, esse destaque está no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 10 e versículo 37. Sempre costumamos dizer, e a gente nas nossas aulas, né, quando a aula é bem interativa assim, nós sempre pedimos a vocês, né, adolescentes, para ler as referências. Está existindo essa distância, mas você aí em casa, na hora que você pegar a sua revista, na hora que você pegar a Bíblia, você comece a ler, fazer a leitura da lição e procurar referência na Bíblia e comece a ler e comece que o Espírito Santo de Deus, ele vai lhe dar todo entendimento. Aqui nós temos estudando a Bíblia, por certo e por diversas vezes você já se viu em situação em que não concorda com a opinião e a escolha de seus pais. E não há nada de errado nisso. Por sermos diferentes, é bastante comum que essas diferenças apareçam em nossas escolhas. Mas como sabemos, a Bíblia nos orienta sobre a maneira de como Deus espera que tomemos as nossas decisões e de como amá-lo acima de todas as coisas. O nosso Deus não quer ser o motivo de brigas, desentendimentos em sua família. E por isso Ele deseja lhe mostrar como ser um instrumento de salvação em sua própria casa. Esse momento aqui, isso aqui é uma reflexão muito clara, está na palavra de Deus, já foi falado aqui por mim mesmo, né? Que nós temos que fazer a diferença. Temos que ser sal da terra, luz do mundo. Em lições trimestres passados, nós falávamos em lições sobre decisões, tomar decisões, atitudes. São palavras-chave da nossa vida cotidiana que nós temos que sabermos analisá-las e pedirmos orientação a Deus. Então aqui está dizendo, e não há nada de errado nisso, por sermos diferentes, é bastante comum que essa diferença apareça em nossas escolhas. E isso não significa dizer que, por exemplo, você confessou a Deus, você é crente,
Você lê a palavra, você é orientado, né, adolescente, pela palavra de Deus. Aí, de repente, na sua família, aparece uma atitude que não condiz com a palavra de Deus. Seu pai não é crente ou sua mãe, e você é. Você tem que ir com a cautela e mostrar a diferença, explicando, se saindo daquela situação, mostrando aquela situação de uma forma coerente com a palavra de Deus. Então é isso aí que nós temos que pedir a Deus, a sabedoria. Aí vem aqui, essa lição, ela está dividida em 3 tópicos. Nós vamos falar por quê? Olha, quando a gente lê o destaque, vocês observem que a gente começa a estudar os subtópicos aí, a introdução já diz tudo. Já diz tudo, vocês já observaram? Então aqui vem a religião. Você saberia explicar o que é religião? Podemos entendê-la como conjunto de práticas e crenças relativas às coisas sagradas que é adotado por um grupo de pessoas. Por exemplo, você muito provavelmente está em uma igreja cristã, que por sinal é classificada como parte de uma estrutura religiosa em nosso país. Uma de nossas práticas é o hábito de se reunir regularmente para cultuar a Deus. E uma crença nossa é da nossa inspiração divina da Bíblia, pois cremos que ela é a palavra de Deus. Então nós damos graças a Deus, porque nós aceitamos a Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida, da nossa alma. Então, quando a gente escuta perguntas de pessoas que não são crentes, que não confessaram a Cristo, e segue aí um caminho de todo jeito, né? Mas nós temos que fazer a diferença, com sabedoria, pedindo sabedoria a Deus, e a gente vai mostrar, né? A diferença, o que é que nós estamos pregando a palavra. Não é religião, é a palavra de Deus. Nós vivemos num país de liberdade religiosa, onde cada cidadão tem o direito de exercer a religião que lhe agradar. Nós somos cristãos, seguidores de Jesus Cristo, o que nos coloca numa posição de extrema importância na diversidade religiosa, pois o nosso Senhor nos ensinou que devemos amar a todo ser humano, indistintamente da sua religião. Isso não quer dizer que devemos concordar ou apoiar em tudo a quem pensa diferente de nós, mas que precisamos afirmar os nossos pontos de fé. Entretanto, sem infringir o mandamento áureo que Jesus nos entregou. Vocês estão entendendo aí essas palavras? Palavra áureo, a palavra aí é quando diz assim que nós não podemos concordar com tudo que alguém venha contradizer a palavra de Deus. Não. Nós temos que ir à luz da palavra com sabedoria, não com ignorância, e mostrar o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. Então, aqui no livro de Marcos 12:31, vocês peguem essa referência e comecem a acompanhar pela Bíblia, que você vai ter um respaldo maior, você vai ter uma definição, você vai aprender mais, porque o Espírito Santo vai lhe instruir. E o primeiro lugar onde enfrentamos essa situação é em nossa família. Olha aí, gente, vocês estão vendo que tudo que nós estamos aprendendo nesse trimestre, todas as lições, parte o quê? Da família. Porque nós sabemos que a família é a base. Então, é maravilhoso quando a família toda é cristã, né, professora? Porque nós ficamos mais seguros. E quando isso não acontece, há uma divergência, isso é,
vivemos no meio da nossa família, agora ali existem pessoas, eu sou crente e meus pais e meus irmãos não são crentes. E aí é que é dificuldade, porque nós temos que mostrar a diferença. Nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. Então, o segundo tópico está aqui, dizendo o seguinte: as religiões dos meus pais são diferentes. E agora? Isso aí é tudo que já foi falado. A religião, eu confessei a Jesus como único e suficiente Salvador. Eu creio num evangelho genuíno, numa palavra verdadeira. E meus pais, eles estão alienados, isto é, eles estão sem entender. É como aquele hino que diz, estão como uma folha seca, caída no chão, que vai para onde, adolescente, o vento levar. Eles ficam, você pode perguntar a ele, se você morrer hoje, glória a Deus, o senhor vai para onde, papai ou mamãe? Eles vão responder, eles vão ter uma resposta assim, sempre assim, para onde Deus quiser. Deus é quem sabe. Mas nós, aleluia, que confessamos a Cristo, nós temos uma convicção, glória a Deus, que estamos aqui na terra, aceitamos a Jesus, Ele nos prometeu morada e nós temos a convicção que vamos morar no céu. Não é fácil, nós sabemos que tem muita dificuldade, principalmente nisso que foi falado aí, né? Quando diz assim, as religiões dos meus pais são diferentes. E agora? É como dizer assim, e agora? Eu sou crente, mas eles não são. Como é que eu vou me sobressair? Aí ali você vai ter sabedoria, pedir a Deus sabedoria, você vai fazer a diferença. Até ele chegar ao ponto de dizer assim, existe algo diferente na vida do meu filho ou de minha filha. Esse Jesus que ele serve é um Jesus, e quem sabe, né, que através do teu testemunho, da sua postura, diante dessas situações, finda naquele versículo da Bíblia, eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? Então, como abordar o assunto dentro de casa? O melhor caminho é sendo o exemplo de servo do Senhor, vivendo em amor e respeito. Jamais esqueça que eles são seus pais. A Bíblia nos ordena que devemos honrá-los. E isso não depende de qual seja a sua religião. E por amá-los é que devemos insistir em levá-los a conhecer a mensagem do Evangelho. Certa vez Jesus foi visto por alguns homens pregando e ensinando como quem tinha autoridade para falar. Pois viram que ele vivia o que pregava, e isso lhe dava autoridade e peso em suas palavras. Olha aí, isso aí é uma explicação do que eu falei inicialmente, né? É muito bom a gente ser compatível, isso é pregar e viver. Eu não posso pregar aquilo que eu não vivo. Então, se eu digo que eu sou evangélica, né, adolescente? Você diz que é evangélico dentro da sua casa e tem alguém ou a família toda que não confessou a Jesus. E você começa a fazer coisas que está igualando ao comportamento deles, não vai ter diferença nenhuma. Não vai ter nenhuma diferença. Então, você tem que fazer a diferença. Porque é através da sua diferença que algo novo pode acontecer. A salvação dele, né? Então, aqui tem dizendo, né? Se você é um cristão e quer pregar o amor de Deus, antes de fazê-lo, viva em obediência
com suas atitudes e em seguida pregue o amor de Deus. Foi explicado. Muitas vezes você vai para a igreja, adolescente, eu acho que vocês já observaram, porque vocês são pré-jovens, né? São adolescentes, mas tem uma inteligência muito nítida. E está o pregador ali pregando, e você vê algum comportamento dele em outros momentos, aí você pode, que se você está prestando atenção ao culto, você diz assim, como é que pode? Ele está pregando, mas ele não vive isso aí. Porque ele é assim, assim, ou ela, seja quem for. Então, está aqui nessa referência, né? Onde diz assim, antes de fazê-lo, vive em obediência, com suas atitudes, e em seguida, pregue o amor de Deus. A palavra nos ensina que Deus é amor, e que em Jesus podemos entender mais facilmente o que é amor, amar. A vida de Jesus é um exemplo claro, sua obediência até o fim e o seu empenho em fazer sempre a vontade do Pai nos ensina o que é amor, amar a Deus acima de todas as coisas. Em Gálatas 1:4, vemos que, por obediência a Deus, Jesus se entregou para ser morto por nós. Com certeza, não há maior demonstração de amor do que essa, né? Qual é o pai que pega seu filho e vai deixar ser imolado, morto ali? Por mais, não tem, só Jesus mesmo que morreu na cruz por nós, né? Deu sua própria vida para nos salvar, pela nossa salvação. Se você ama a Deus, deve também amar o seu próximo. Está em 1 João 4:21. E não há outra maneira de expressar o seu amor, a não ser se colocando no lugar do próximo, assim como Cristo se fez próximo de nós. Por isso, antes de tomar qualquer atitude, pense: como você gostaria de ser tratado em tal situação? É uma pergunta, né? É uma interrogação aí. Como você gostaria de ser tratado em tal situação? Agindo assim, você demonstrará o seu amor ao próximo e, consequentemente, também a Deus, mesmo em situações de diferença. Porque nós estamos estudando, a diferença é justamente isso. O que nós já explicamos. Você é diferente de uma pessoa que vive no mundo fazendo o que quer. Você tem que fazer a diferença. Suas atitudes, seu comportamento tem que ser compatível com a palavra de Deus. E quando isso não acontece, sabe o que é que vai acontecer? O Espírito Santo, você diz, você reconheceu que errou, aí você vai aos pés do Senhor, pede perdão e você será perdoado. E diz assim, né, como diz na palavra, vai, não peque mais. Agora a gente não pode também, vamos dizer assim, abusar da boa vontade, né? Só ficar fazendo coisa errada e pedindo perdão. Não, a gente tem que se esforçar para não pecar. Não é isso? Aí esse tópico vem a pregação sem palavras. É natural que, conhecendo o amor de Deus, tenhamos o desejo de pregá-lo a todas as pessoas que conhecemos, principalmente as da nossa família. Que cristão não tem o desejo de dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor? Já pronunciei esse versículo aqui, né? No início aí. Você fazendo todas as suas atitudes, levando uma vida íntegra na presença de Deus. Em casa você fazendo a diferença. Seus pais, seus familiares ali, não sendo cristãos, mas você fazendo a diferença, quem sabe que um dia vai ser pronunciado isso aqui. Você vai viver isso aqui. Eu e minha casa serviremos ao Senhor.
Porém, o serviço a Deus e a pregação do Evangelho devem ser feitos com sabedoria e cuidado. Caso contrário, não alcançaremos o objetivo de levarmos o Evangelho. Vejamos algumas orientações encontradas na Bíblia para este fim. Aqui vem um subtópico, dizendo: a palavra não pode ser mentirosa. Nós sabemos que a mentira é do diabo. É como não existe mentira nem mentirinha, é mentira. Não existe pecado nem pecadinho, é pecado. Então, a palavra não pode ser mentirosa. Você tem que dizer sim, sim, não, não. Às vezes, adolescente, você em casa ou na escola, até por uma distração, por uma brincadeira, você, vamos dizer, pegou um objeto ali do colega, do amigo, e escondeu. Estou dando um exemplo assim, mais prático. Por uma brincadeira. Aí, aquele seu amiguinho, amiguinha, sentiu falta. Aí, pegaram nisso assim meu e tal. Aí foi você, como cristão, que fez aquela brincadeira. Então, você acha que isso é certo? Não. Você tem que dizer, fui eu, estava brincando e tal. Aí, por isso que a palavra de Deus diz aqui, que a palavra não pode ser mentirosa. Você tem que ser verdadeiro. Então, você tem a sinceridade. Outro dia eu estava, isso faz tempo, eu fui para assistir um trabalho lá em Belém. E tinha um pregador, ele estava pregando, e eu achei aquilo tão importante. Porque ele disse assim, mesmo no seu fracasso, você tem que usar da sinceridade, porque Deus se agrada. A sinceridade não é só você, na hora, você é sincero, você fracassou, seja sincero, que para isto existe um juiz e um advogado para lhe perdoar. Nós temos que ser sinceros na nossa maneira de agir. Deus disse, este povo com sua boca diz que me respeita, mas na verdade seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil. Está em Mateus 15, 8 e 9. Sempre vocês estão aí em casa, eu sei que vocês estão com a revista e com a palavra de Deus, com a Bíblia. Então, pegue aí e veja direitinho em Mateus 15, 8 e 9. Somos um instrumento para outras pessoas conhecerem a Deus. Irmãos, adolescentes, e se você está aí com alguém perto, muitas vezes a gente ganha uma alma para Jesus. Não precisa nem pregar. Glória a Deus. Pela nossa atitude, nossa maneira de andar, de agir. Então, há um trabalho glorioso e porque nós somos observados. Se fizermos alguma coisa errada, e você não é crente. Agora, isso, adolescente, não se trata só de vocês, da gente cristão já adulto, não. De vocês que já confessaram, muitos já foram imersos, foram batizados nas águas, Quem está em casa sabe quem foi batizado com o Espírito Santo, glória a Deus. Então, somos um instrumento para outras pessoas conhecerem a Deus, mas Deus só aceita a nossa adoração e nos usa quando esta for feita em espírito e em verdade. Eu não posso adorar a Deus. Teve uma lição aí que nós estávamos falando. Foi a primeira lição, que se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Foi obediência à adoração. Eu não posso adorar a Deus se eu não estou em obediência. De maneira alguma. Eu tenho que me reconciliar para começar tudo de novo, Mas a obediência, ela está ligada
a esta adoração. Vocês lembram dessa lição? Vocês têm recapitulado as lições anteriores? Porque isso é muito bom. É bom demais. A boca fala do que o coração está cheio. Nós escutamos muito aí no mundo, as pessoas mesmo assim, sem ter conhecimento da palavra, dizem assim, a boca fala do que o coração está cheio. Mas nós vamos ver, nós como cristãos, nós vamos ver essa diferença. As palavras ditas por você refletirão o sentimento do seu coração. Se você diz ter o amor de Deus, como pode usar palavras que não refletem esse amor? Jesus disse que o que sai da boca contamina o homem, porque isso vem do coração. Então, o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Por isso que nós temos que cuidar do nosso coração, para que dele não gere palavras para ser pronunciadas e em seguida contaminar alguém ficar ferido. Nós temos que ter muito cuidado. Ser cristão não é fácil, não. Vocês acham que é fácil? É difícil, mas não é impossível. É uma renúncia. Você diz, eu aceitei Jesus, eu estou com Ele e eu vou até o céu e não recuar. Porque nós temos que avançar. Se eu disser que eu sou perfeita, boazinha, não passo por lutas, eu estou mentindo. Mas sempre acreditando que o Deus ao qual eu sirvo é um Deus maravilhoso, é um Deus que prepara a minha alma, que me ajuda, que está conosco, que está comigo todos os dias, até a consumação do século. Então, a gente tem que ter cuidado na nossa boca, porque o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Então, quando adolescente, assim, você numa rodinha de pessoas, no ambiente que você permanecer, que você está na sua casa, você tem que ter muito cuidado com as palavras que não são de origem de um cristão, porque pode ferir alguém, né? É o que está dizendo aqui. A boca fala do que o coração está cheio. Então, guarda o teu coração, vamos guardar o nosso coração, para que ele seja um canal de bênção, só para captar coisas boas para ser transmitida através da nossa boca, né? Para que alguém se sinta feliz. Quantas vezes, não sei, já aconteceu com vocês? A gente chega para alguém, nem sabe o que aquela pessoa está passando. E a gente abre a boca, dá uma palavra, e aquela pessoa fica tão satisfeita e diz, você nem sabe como eu fiquei feliz com aquela palavra. Então, nós já estamos, né? Já concluindo, quase concluindo aí, vocês que estão em casa, durante esta semana, façam uma reflexão no seio da sua família, veja como é que você está sendo, se você está fazendo a diferença, viu? Porque isso é muito importante, a gente parar um pouco para fazer uma reflexão, uma introspectiva da nossa vida. Porque muitas vezes a gente fala muito, né? E depois a gente pode magoar com a palavra, aquela palavra não edificou, e você diz assim, mas o que eu falei, meu Deus? Então, nessa conclusão, tem dizendo assim, nossos pais são as pessoas que mais amamos, e por isso queremos vê-los sempre felizes. Porém, às vezes não conseguimos corresponder às suas expectativas e tomamos decisões contrárias às suas vontades. Caso a decisão de seguir a Cristo seja somente sua e não de toda a sua família. Não se revolte e tampouco volte atrás da sua decisão.
mas que através de você, das suas atitudes, a sua família veja a demonstração do amor de Deus. Olha aí, meus queridos, está vendo aí como é bom a gente pedir a orientação do Espírito Santo. Tudo que foi falado aqui, concluiu aqui. Mas que através de você e das suas atitudes, a sua família veja a demonstração do amor de Deus, fazendo aqui a diferença. E você vai viver, você vai conviver, você fazendo isso, com certeza você vai ser diferente e conviver no meio do povo que não tem a sua igualdade cristã. Então, que Deus aplique, essa aula no coração de cada um de vocês. E que vocês tenham uma semana abençoada, um domingo abençoado, que essa aula está sendo ministrada através de lives, mas que a gente sente a presença do Espírito Santo, glória a Deus. Ele está no nosso meio. Não é através de tudo isso que está acontecendo que vai nos separar do amor de Deus. Nós estamos agraciados pela presença de Deus em nossa vida. Então, para encerrar, nós vamos fazer uma oração, de agradecimento. E nessa oração nós vamos interceder a Deus por tudo que está acontecendo no nosso país. Vocês orem pelo Brasil, por todos, indistintamente. Todos os estados, por todos, Pela igreja do Senhor, não é isso? Pelo pastor da nossa igreja, pelos que acompanham, que fazem esse trabalho, por todos os professores, afinal, por tudo. Nessa oração, nós vamos incluir todas essas intenções. Fechamos os nossos olhos, você que está aí em casa, se estiver ao lado de sua mãe, de seu pai, do seu irmão, você orem com eles. Amado Deus, Pai eterno e todo-poderoso, estamos na Tua presença em nome de Jesus, te agradecendo, Senhor, por mais uma aula ministrada nesta manhã de domingo, ó Deus. Uma lição abençoada, meu Pai, onde nós aprendemos que temos que fazer a diferença no meio das pessoas que ainda não te conhecem como o único e suficiente Salvador. Nos ajuda, Senhor, a vencer todas as barreiras dessa vida. Aleluia. Olha, Senhor, para este país, o Brasil, os estados, as pessoas, Senhor, que já perderam os entes queridos, Senhor. Nos ajuda, nos livra, Senhor, deste mal que está sendo acometido no mundo, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus. Olha o pastor da igreja, todo o ministério, toda a membrazia. Enfim, Senhor, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.